fazer melhores projetos, para aí sim os empresários fazerem os empreendimentos, está aqui, tudo parado. As filas quilométricas, contrato que nós estamos perdendo com a China e com outros interessados em compra de grande quantidade de produtos agrícolas nossos. Tudo parado, em filas quilométricas, porque não temos portos adequados. Está aqui, ó. O jornal que é distribuído em Brasília. Esse jornal é distribuído em Brasília todo domingo. Incompetência burocrática emperra a construção civil. Aí relata que passou de 6 meses para 20 meses a liberação de obra. Sabe qual é o erro dessa reportagem? Não, eu conheço o caso. O problema é o seguinte, eles falam que é a burocracia que aumentou. Não existe quase servidores para trabalhar na liberação das obras. Eu sei porque eu acompanhei na Câmara Legislativa do DF a discussão em cima disso. A discussão havia 4, 5 órgãos para deliberar sobre aprovação. Realmente havia um defeito burocrático. 5 órgãos para dar opinião, quando podia ser um só, desde que tudo tivesse interligado. Mas não era isso. Numa cidade lá tinha 2 servidores, nem eram engenheiros, eram técnicos. Então, o governo diminui os quadros, alega que é burocracia, mas o erro, na verdade, está na base, falta servidores públicos. Tem mais. Isso é tudo essa semana. Agora é na revista da época. Não vale a pena ver de novo. Eu acho que em 5 anos em Petrópolis foi a 3ª calamidade matando gente. E muita gente. E é o que eu pergunto muito a deputados e senadores quando escrevo. Quem aperta o gatilho? Quem apertou o gatilho aqui? Quem apertou o gatilho é quem não deu condições de evitar isto. Então, a administração pública, o administrador público, os deputados e senadores também têm sua parcela de responsabilidade. Aqui é uma revista para professores. É Nova Escola. Vou mostrar para vocês onde está o problema aqui dos engenheiros. A falta que os engenheiros fazem. Foi feito um estudo por uma entidade é uma união, é uma associação dos secretários de educação. E foi entrevistado todos os 5.000, mais de 5.000 secretários, 5.570 secretários municipais de educação. Qual que é o principal problema na educação que eles apontaram? 24,1%. Esse é o maior problema. Insuficiência da infraestrutura nas escolas e dificuldade na conservação dos prédios. Está aqui, escola. A maior dificuldade das escolas, o maior problema que o secretário tem que verificar é a conservação e a manutenção das escolas. Mas ele é secretário de quê mesmo? Secretário de Educação, ele vai cuidar de obra. Por quê? Porque não temos servidores nos municípios, engenheiros e arquitetos para poder fazer as obras. Como diz aqui a presidente da Undime, Cleusa Repulho, que a Undime é a união das associações dos secretários de escola, secretário de Educação. Ela diz assim: quando as secretarias focam o trabalho em questões burocráticas, acabam deixando de lado a aprendizagem dos alunos, que deve ser o objetivo principal. É isso. A secretária de Educação cuidando de obra, em vez de estar na Secretaria de Obra e estar com os engenheiros e arquitetos.
Isso é dessa semana, pessoal. Só para vocês verem como o problema está. Só voltando a Petrópolis aqui, para citar um dado que eu li outro dia. 15%, somente 15% dos municípios brasileiros que têm possibilidade de ter problemas devido às chuvas e ao perigo das construções em encostas, só 15% tem defesa civil. Só 15% tem engenheiros e arquitetos para estudar esse problema. Geólogos, que também faz muita falta nessa natureza desse trabalho. Então, o que está faltando é servidor público, engenheiro, arquiteto e agrônomo. Vou dar um exemplo aqui da administração federal. A administração pública federal, a administração pública como um todo. A administração pública como um todo equivale a 40% do PIB. Eu não gosto de falar muito assim no todo, porque quando eu falar que a administração pública federal, só ela é 20%, significa que ela é metade, ou melhor, significa que só a administração pública federal é equivalente a todos os estados e municípios em arrecadação. E aí isso me lembra que tem que ter uma reforma da distribuição melhorada dos recursos públicos. Mas não é esse o foco que eu quero mostrar, não. O que eu quero mostrar é o seguinte, é que com 20% do PIB, 20% do PIB da administração pública federal, nós temos apenas menos de 10 mil engenheiros, arquitetos e agrônomos. Com 20% do PIB, temos menos de 10 mil arquitetos, engenheiros e agrônomos. A iniciativa privada, que equivale a 60% do PIB, tem mais de 1 milhão. Nós temos 10 mil para 20%. Eles têm 1 milhão para 60%. É 1 para 3, mais ou menos. Não quer dizer que nós deveríamos ter 300 mil. Porque nós temos ganho de escala. E nós também não temos tanta pulverização quanto os trabalhos de engenharia na iniciativa privada. Mas o número está equivocado. Essa proporção que existe hoje está completamente equivocada. Eu fiz um cálculo por alguns órgãos que eu conheço que têm deficiência. Eu estimo que está faltando, para a administração pública ter os quadros adequados à sua realidade, está faltando 30 mil engenheiros, arquitetos, urbanistas e agrônomos. 30 mil. Só na área federal. Ou seja, 30 mil com 10 mil seria um quadro de 40 mil. Eu diria que se chegar a 45 mil, nós mudamos o Brasil. Eu acredito, eu sou idealista e acredito, que se chegar um governo, olhar para a administração pública, sem ideologia, olhar neutramente para os problemas da administração pública, e ele pegar os casos que nós temos de sucesso na administração pública, e ele pegar as necessidades de quadro e fomentar essa necessidade de quadro, nós podemos nos tornar, em 15 anos, uma das melhores administrações públicas do mundo. Nós temos casos espetaculares da administração pública. Nós temos sucesso comprovado no país e para o mundo. A Petrobras é empresa pública, é a maior, agora que a Ambev passou aí momentaneamente por conta das ações da Petrobras, mas a Petrobras é uma empresa pública e é a maior do país, e é formada, constituída, ela foi trabalhada por engenheiros. É uma empresa de engenharia, Petrobras. Foi os engenheiros que construíram a maior empresa brasileira, que é a Petrobras. Os engenheiros construíram a Embraer, que está aí em voos regionais, é a primeira do mundo. Disputa de vez em quando com a canadense. Mas ela é a primeira do mundo em voos regionais. Uma empresa de engenheiros aeronáuticas. Nós temos na agricultura brasileira, a produtividade está aqui. A produtividade da agricultura brasileira.
eu não vou achar o número aqui não, mas o aumento de produtividade da agricultura foi extraordinário nos últimos 5 anos. E é fruto dos últimos 5 anos essa produtividade? Lógico que não. Não fizeram nada de diferente nos últimos 5 anos de anos anteriores. É fruto da persistência de uma empresa profissional, que é a Embrapa. Os engenheiros agrônomos construíram técnicas ao longo desses últimos 40 anos que transformaram o Brasil numa potência agrícola. Sinal de que nós, quando adequadamente temos uma estrutura de trabalho, temos incentivo e persistimos em planejamento, em quadros adequados, nós conseguimos constituir empresas que são modelos no mundo e modelos para o desenvolvimento do país. Nós, na nossa entidade lá da ANSEAF, e é uma luta que eu já faço nos anos 90, nos anos 90, eu estive uma vez com o ministro do Itamar Franco, por 30 minutos, porque um amigo meu que era procurador, já falecido, me levou para conversar, porque ele era amigo do... Acho que era Romildo o nome dele, eu não lembro agora de cabeça. A idade tem esses problemas, a gente vai esquecendo algumas coisas. Mas eu fiquei 30 minutos conversando com ele, porque eu estava vendo que a AGU estava sendo constituída, e os procuradores estavam constituindo, já tinham constituído a AGU, e eu fui conversar com ele exatamente para criar a Engenharia, Arquitetura, Agronomia Geral da União. Na época ele me relatou que ele estava com muita dificuldade de caixa, que eles estavam procurando sanar algumas diferenças salariais, dar uma equilibrada no orçamento. Era o governo Itamar Franco ainda. Durante o próprio governo Itamar Franco, nós lá do INSS, tentamos criar uma igualdade entre procurador, auditor fiscal e engenheiros. Nós tínhamos um projeto, um projeto de lei votando no Congresso. Eu até fiz a redação do artigo que nos incorporava, e até os deputados aceitaram aquela redação. Nós ficamos no Congresso Nacional em 93 também, até 00:30, acabou a sessão, nós fomos embora, às 2 da manhã eles voltaram para uma sessão, excluíram os engenheiros e igualaram procuradores e auditores da Receita Federal. Nós estávamos num restaurante jantando, Carpe Diem é o nome do restaurante, e recebi uma ligação de uma colega nossa, que era da Receita, da auditoria fiscal da Previdência, e ela nos ligou comunicando que estava ocorrendo a votação e que eles aprovaram com uma colocação do líder do governo, que na época era o Roberto Freire, deputado Roberto Freire, dizendo que o próximo projeto que fosse aprovado de aumento salarial, os engenheiros estariam nele. Isso foi em 93, né? 2013, 20 anos que nós não vimos essa promessa ser cumprida. Então, na AGU, eu mandei carta para o Bresser, na época ele era ministro, 96. Eu mandei uma carta para o Bresser. Ele me respondeu até educadamente, falando que realmente ele tinha preocupação com os engenheiros, que o salário estava defasado, que iria considerar a minha sugestão, mas ficou nisso mesmo e não só agora, há 5 meses atrás, que ele escreveu uma reportagem falando pela valorização dos engenheiros. Tudo bem, não vai para o inferno, né? Mas não ajudou nossa carreira e nosso cargo. Bem, estamos usando o artigo dele em prol da defesa das nossas causas. Em 98, eu escrevi uma carta para Cláudia Costin, então ministra da Administração e Reforma do Estado. Essa
Não recebi resposta nenhuma. E agora, há 3 anos, quando nós estávamos discutindo lá na ANSEAF, eu levantei novamente, expliquei, até acabei virando diretor de uma assembleia em defesa da AGU, da EAGU. Os moldes. O Eduardo falou que era uma espécie de procuradoria, né? Eu não diria que é uma procuradoria, é um órgão autônomo, um chefe, que todos os chefes de todos os órgãos da administração pública teria que ter o aval dele e que não mexeria necessariamente nos quadros da administração pública em cada entidade, mas nós estaríamos lá num órgão só, as mesmas salários, como é a AGU. Hoje em dia não existe transposição, eu não posso sair de engenheiro, como é a minha carreira, e ir para técnico, como é lá na carreira da Universidade Federal. Mas o que a AGU fez para romper esse paradigma de transposição que é proibitivo depois da Constituição de 88, que só se pode fazer por concurso? A AGU tinha até uma briga, porque tinham analistas jurídicos que eram nível médio. Passa, não passa, passa, não passa, eles criaram uma medida inteligente que a gente pode copiar e que todo mundo pode copiar. É uma isonomia na prática, mas não é uma isonomia na lei. Não há uma incorporação de um cargo com o outro numa mesma lei. O que eles fizeram? Lá na AGU tem 4 carreiras e 4 cargos, porque cada carreira é para um determinado cargo. Então lá tem procurador federal. São todos os procuradores que antigamente se chamava procurador autárquico,